a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos então abarcando mais algum tema da teologia nesse continente de estudos esparsos, onde no método tomista, quer dizer, respondendo às questões e dessa forma também trazendo uma catequese, e por ser tomista, né, nós nos propomos uma questão cuja resposta é útil então aos fiéis, e nós tratamos essa questão de maneira dialética e sintética ao mesmo tempo, ao fim de que com vistas a chegar a uma resposta que não é o magistério da igreja, mas não está em desacordo com esse. Isto faz parte dos meus estudos, né, e da minha função como catequizador. Então hoje nós vamos falar da morte, para responder a pergunta, né, se a morte separa o corpo de sua forma, ou seja, se ela deforma o corpo. Bastante óbvio que sim, né? Intuitivamente nós sabemos como é que isso é verdade, né? É claro que sim, né? Uma vez que a gente sabe que o corpo depois da morte apodrece, mas essa forma do corpo, ela é a sua alma. E puxando um problema filosófico que foi deixado por Aristóteles, a questão da individuação, ou seja, nos entes criados existe por evidente um conhecimento desse ente, e esse conhecimento é uma coisa, o que esse ente é em si mesmo é outra, porém nós só conhecemos as coisas pela sua espécie, né? Quando eu vejo um ente, eu reconheço na verdade a sua espécie, é isso mesmo que me vem a percepção, porém ele existe como coisa por si mesmo e em si mesmo. Então, isto que ele é, né, e que portanto não pode ser um conhecimento genérico como da espécie, que seria então, no caso do homem, né, e essa questão é resgatada depois por Santo Tomás de Aquino. Ela é respondida com muita propriedade por Duns Scott, que nessa questão ele supera Santo Tomás de Aquino e acerta o alvo, justamente porque na situação do homem, uma vez que ele morre, né, e há a separação entre o corpo e a alma, então para onde vai a pessoa, né? Ela fica com o corpo que se apodrece ou ela fica com a alma? De modo que nós não admitamos aquele absurdo de que seriam duas pessoas, ou mesmo que o corpo não deixe de ser uma pessoa. Faz parte, inclusive, da nossa fé, né, que esse corpo, ele compõe a pessoa, né, e ainda que ele se deteriore, se há a ressurreição dos mortos, é evidente que ele continua pertencendo, uma vez que pertenceu, esse corpo, a forma dele, né, é a alma, ou seja, uma vez que ele pertenceu, digamos assim, à alma, que é a forma do corpo, como diz Aristóteles, e é uma coisa espiritual, né, uma vez que isso aconteceu, isso não se desfaz mais, né. O fato da morte separa realmente, como nós vamos ver, a forma do corpo, quer dizer, a alma, sim, de fato ela é separada do corpo, porém a pessoa substancial, ela continua tanto no corpo como na alma, e é isso que nós vamos chamar de hipóstase, porque o próprio caso de Nosso Senhor prova isso, né? O seu corpo ainda era divino e humano, assim como a sua alma era divina e humana no momento em que ele morreu, né? E quando o corpo dele restava no sepulcro. A primeira pergunta, então, ela diz assim: se a morte separa o corpo de sua forma? Já disse isso, aliás. Então, respondendo, eu digo que sim, a morte separa o corpo da alma,
Afinal, a morte, no nosso caso específico, vem do pecado, né? Como está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Consequentemente, né, ato contínuo, inicia-se a degradação do corpo imediatamente após a desunião do composto, havendo deformidade passiva do corpo, a qual não se transmite ao agente. Nesse caso, o agente, que é a alma, já foi embora, né? E essa deformação não se lhe transmite. Ou seja, a forma do cadáver, né, é apenas forma de cadáver, né? Não é mais alma, né? Então, aquela corrupção que o corpo vai sofrer depois da morte do sujeito, ela não é transmitida à alma. Daí, refutando alguma coisa do espiritismo que diz que, se não me engano, enfim, as feridas, as moléstias, aquilo que lesiona, ou que mata, ou que destrói o corpo, aquilo se transmite para a alma no pós-morte, por assim dizer. Não é possível justamente por causa disso, né? O cadáver tem forma de cadáver, não de ser humano. Continuando, pois a alma, no seu novo estado, é um indivíduo com substância intelectual, para o qual faltam, evidentemente, as funções do agir material, conforme o funcionamento do corpo, numa visão distinta de si mesma, em que, uma vez desfeita da massa material e de suas potências, livre dos acidentes das aparências, desvincula-se do substrato físico, mantendo, contudo, a hipóstase. Ou seja, é aquilo que a individualiza, né? A pessoa. Eu chamo de hipóstase porque em Deus também é aquilo que individualiza cada uma das pessoas, embora tenham a mesma essência, substância e natureza, é chamada de hipóstase. Então, a hipóstase do homem, ela na verdade é o composto, né? E se esse composto, uma vez que ele existiu, ainda que ele seja separado por causa de um evento, né, que é o evento morte, ou seja, um fato, uma vez que ele existiu, né, ele deve existir para sempre, porque aquilo compõe uma forma, né, que é justamente a alma. Então, se essa alma existe ainda e ela, então, agora vai para, tem o seu destino eterno, ela vai para o seu destino eterno, aquele corpo mantém ainda alguma coisa da pessoa, né? Até porque essa alma que vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, ela tem a forma desse corpo mesmo. E Duns Scott, um filósofo escocês, se não me engano, o nome meio que entrega, né? Escocês mesmo. Ele, aliás, eu ia mencioná-lo, acabei me esquecendo. Ele, em contraponto a Santo Tomás de Aquino, que diz que o princípio de individuação do homem está no corpo, ele diz, bem, mas isso não é possível, porque uma vez que o homem morre, portanto se separa o corpo da alma, então a individualidade da pessoa ficaria no corpo, né? E, portanto, o que é isso, né, em concreto, que vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório? E que Duns Scott chama de esseidade, né? Que é uma coisa que nós só podemos conhecer pelo nome, né? Assim como Deus, o Pai, no mistério da fé, nós damos esse nome a Ele, embora seja Deus, substancialmente Deus. Igual ao Filho, também é Deus, mas nós damos-lhe o nome de Filho. Assim como o Espírito Santo, que também é Deus, mas nós lhe damos o nome de Espírito Santo, ou dom, né? Ou nós não lhe damos nome nenhum, né? Até porque Santo Tomás de Aquino chega a dizer que o Espírito Santo é aquele Deus que não se nomeia, né? É o inominado. É a versão teológica do você sabe quem, né?
Então, uma vez que existe o composto, ainda que seja destruído, enquanto forma, ele não se desfaz mais. Ou seja, a hipóstase, que é, no fundo, eu, né, quando eu morrer, ou tu, quando morreres, a nossa pessoa individual, se mantém, visto que o composto ele só é destruído materialmente. Né? Como eu disse, a alma não é afetada pela corrupção do corpo. Então existe apenas uma destruição material. Daí que o formal disso não se extingue. Né? Então a alma vai para algum lugar, necessariamente. Não existe a extinção nem da consciência como algumas pessoas pensam. E, portanto, existe vida após a morte, a tua alma é imortal, né? Presta bastante atenção nisso. Então, a hipóstase continua existindo, visto que o corpo não se destrói na sua possibilidade, quer dizer, metafisicamente, que a ressurreição trará eventualmente. Né? Se isso não fosse possível, não seria possível sequer a ressurreição. Continuando, portanto, a resposta, eu digo que individualmente, então, essa alma resta-se diante de Deus, de modo transparente a si e a Ele, o Senhor, que a possui. Então, ela finalmente entende de quem que ela é, a quem ela pertence, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que está diante do Criador com apenas as suas escolhas, decisões, memória, inteligência, afeto e razão. Aqui um parênteses, porque essa memória, eu já argumentei em outra parte que a memória não subsiste depois da morte. Mas isso quer dizer apenas que depois da morte, realmente, nós não podemos ter uma memória como aquela na qual nós nos relacionamos ao futuro, né? O futuro, nós só pensamos no futuro como uma coisa que vai acontecer, né? Ou fatos, ou uma coisa que será vivida, né? Então isso tem a forma de memória, porque poderia estar no passado, só que nós colocamos aquilo no futuro através de uma coisinha chamada esperança, e na qual nós colocamos algum desejo. Então existe apenas a memória do passado, né? Então você sabe apenas tudo o que você fez e você está no momento fixado, no momento presente. Nesse sentido em que a memória é fragmentada na eternidade e permanece, né, de alguma maneira, mas não existe mais como ter memória do que já foi, porque o que já foi acabou-se. Então a alma está nua assim diante de Deus, e eu digo que a forciori, quer dizer forçadamente, né, obrigatoriamente, isso difere bastante da noção angélica no que concerne ao destino eterno, né, por não haver para o anjo tal confrontação. Os demônios não foram confrontados por Deus, não houve uma mudança de estado no momento em que eles morreram. Na verdade, não morreram, né, foram precipitados na Terra. A morte humana, o lugar dos demônios, né, na verdade é um inferno, que fica no centro da Terra, de acordo ainda com a doutrina. Então não existe uma mudança de estado como a do homem, que implica justamente o seu destino eterno, como acontece para o anjo. Né? Então essas duas coisas são diferentes. Pois isto mesmo é o que constitui prima facie, ou seja, olhando-se isso por uma primeira razão, né, o juízo particular de uma alma. E nós ainda podemos nos perguntar do estado daquele que acabou de morrer. Acabamos de falar muita coisa a esse respeito, mas eu ainda me pergunto, né? Como fica então essa alma depois da morte?
Então, ademais, para responder, depois da morte não subsiste mais a memória, aqui nesse sentido, né? A memória como um andarilho, como aquele pensamento que pelo qual nós tomamos consciência do próprio tempo, na verdade. Se você está na eternidade, então pode existir memória nesse sentido. Nem como uma possibilidade do futuro, como eu expliquei, somente como uma relação do passado, e desse passado que já não passa mais. Aquela pessoa que morreu simplesmente conhece o que aconteceu, uma vez que se concluiu a escapada do tempo. Fazemos bom uso da memória se é por ela que conhecemos o nosso eu no tempo. Ela de fato começa quando nós surgimos nesse mundo por causa do amor de Deus, e é isso que e é isso que dá o seu tom até o dia da morte. Então, as pessoas não se dão conta de como a memória é importante na vida espiritual. Se vocês lessem Santa Catarina de Sena, o livro dela, né, o diálogo místico, o diálogo com Deus Pai, você com certeza vai aprender. Essa é uma das faculdades, das 3 faculdades da alma, que enumera Deus Pai, a Santa Catarina de Sena, e ele fala que deu ao homem a inteligência, a memória e vontade, que ele deu essas 3 coisas para que o homem se salvasse, para que o homem atingisse a perfeição. Ele fala até que a inteligência é a mais nobre dessas faculdades. E o restante até não nos... do que eu escrevi aqui até não é tão interessante para nós, uma vez que acaba se tornando uma coisa um pouco bizantina e que seria próprio mesmo para um momento de oração e não uma aula. Ainda dá para mencionar que aquele então que morreu, né, ele vai perceber tudo de ruim que passou, né, na Terra, né? Toda a dor, sofrimento, angústia, pavor e até o desespero gnóstico. E nada disso vai resistir na escala do tempo à força, que é o fluxo permanente do bem que Deus lhe faz o tempo todo. Isso nem é depois da morte, isso já acontece aqui, mas nós não nos damos conta de quanto recebemos de Deus. E por isso, isso é um motivo de alegria, né? É um motivo de esperança. E se a gente sabe que isso é verdade, se a gente sabe que nós veremos isso se revelar na eternidade, e é uma verdade sobre nós mesmos, por que não tomar posse disso agora, até mesmo para mudar as nossas vidas? O próprio Corão, essa é uma curiosidade bastante colateral, o próprio Corão, né, o livro sagrado do islamismo, ele ensina isso, né? Na Sura Ar-Ra'd, eu não sei falar árabe, 3:28, onde se diz, abre aspas, quem são os fiéis cujos corações sossegam com a recordação de Deus? Uma pergunta. Não é acaso certo que a recordação de Deus sossegam os corações? Então, o sentido do tempo, finalizando, e o sentido do tempo não é uma coisa que nos deveria surpreender, é só o amor de Deus e nada mais. Então você pode pedir a Deus, né? Peça a Deus a lembrança desse amor infinito que Ele tem por você, pois isto é quem você é mesmo. Chega a ser estranho a gente ignorar tanto a cruz, né? Se é disso mesmo de que ela está falando,
Isso é o maior benefício que recebemos de Deus, a nossa própria salvação, a salvação das nossas almas imortais. E Jesus, por acaso, nunca esteve tão sozinho como quando teve de morrer por nós na cruz. Então, fechando este momento de aprendizado e oração, nós tudo isso fizemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.